Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus amados, para mim é motivo de alegria, mais uma vez ter a oportunidade. O pastor tem nos ensinado antes da introdução, eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo 32, versículos 12 a 17. Êxodo 32, do versículo 12 ao 37. Glória a Deus. O pastor tem nos ensinado que um obreiro tem que estar sempre preparado. E agora ele mencionou o nosso nome, então a gente tem que estar preparado, amém? Glória a Deus, aleluia. Êxodo 12. Êxodo 33, capítulo 33, versículos 12 ao 17. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura que é importante para a meditação desta noite. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui na minha versão. Versículo 12 do capítulo 33 de Êxodo está escrito: Moisés disse ao Senhor, disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me dissestes quem é que irá comigo. Dissestes que me conheces bem e que está contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Amém, amados? Glória a Deus. Só o texto, né, já é uma grande mensagem. Glória a Deus. E visto nessa linguagem de hoje, fica mais próximo da nossa realidade. Meus amados, o que nós estamos vendo aqui é a conversa de um Criador amoroso com a sua criatura, mas uma conversa, um diálogo cheio de confiança, de amor, de respeito, de desejo de estar juntos. E é algo que todos nós, como crentes, como homens e mulheres de Deus, temos que anelar. Um dia conversar como Moisés conversou com Deus e ter dele essas mesmas palavras lindas que ele proferiu para Moisés. E nós podemos, sim, Moisés não era um privilegiado porque era um escolhido, não. E a gente, durante a ministração desta noite, Deus vai nos mostrar que Moisés é muito próximo de nós. Glória a Deus. Meus amados, aqui eu aprendo como Deus nos ama e como Ele deseja estar conosco. Perceba que o texto, ele deixa bem claro o desejo íntimo do coração de Deus e também aquilo que Moisés tinha no seu coração. Deus sonda o coração. Nós sabemos do atributo de Deus, que Ele conhece o nosso coração, mas Moisés deixou bem claro as suas intenções. E nós, como crentes que somos, temos que saber falar com Deus nessa natureza. Que natureza é essa? Abrir e rasgar o nosso coração verdadeiramente para o nosso Deus. E aí teremos da parte dele também uma palavra direta, mas que mostra o que Ele espera para nós. É algo tremendo. E esta noite
eu queria falar sobre o resultado da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Baseado aqui na vida de Moisés, que esse patriarca que tem muito a nos ensinar. O pastor hoje pregou sobre Josué, e sempre que prega ali em Êxodo, o pastor dá uma caminhada no pastor Moisés, e a gente tem muito aprendizado, tem muito a aprender hoje na reunião de obreiros. Foi uma excelente mensagem, e tocou um pouco também na vida de Moisés. O que é que nós aprendemos para entender o resultado da presença de Deus nas nossas vidas, baseado na vida do patriarca Moisés? De início, eu quero mostrar para a igreja que há uma diferença entre visitação e derramamento de Deus. Visitação, como o próprio nome diz, é algo que vem e vai rápido. Acabou o culto, a visitação acaba, aquele poder, aquela vontade de falar em línguas, não é verdade? Isso é visitação de Deus. Mas o derramamento de Deus é diferente. O derramamento na presença de Deus, acaba o culto, mas Ele vai conosco para casa. Glória a Deus. Antes de orarmos, nós ainda estamos com o coração derramados na presença de Deus, e começamos a falar com Ele. Há uma diferença entre visitação e derramamento. Há uma diferença entre visitação e presença de Deus. Glória a Deus. E olhando a vida de Moisés, eu começo a perguntar: o que atrai realmente a presença de Deus? O que atrai realmente a presença de Deus? Baseado nesse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o seu testemunho atrai a presença de Deus. O nosso testemunho atrai a presença de Deus. Como nós nos comportamos na rua, em casa, no trabalho, atrai a presença de Deus. Glória a Deus. O seu estilo de vida, a sua conduta, os seus atos de justiça atrai a presença de Deus. No versículo 17, o texto vai dizer que Deus falou: achaste graça aos meus olhos. É Deus falando a Moisés: os teus atos de justiça, a tua forma de se comportar, a tua forma de lidar, atraíam a minha presença, achou graça aos meus olhos. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o nosso testemunho atrai a presença de Deus. Eu estou falando do resultado da presença de Deus na nossa vida. Precisamos entender como é que nós atraímos a presença de Deus. Primeiro ponto, nosso testemunho. O segundo ponto, a fé. Hebreus 11:24 vai dizer que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Pela fé ele se comportou. E aprendemos algo tremendo aqui, que pela fé ele defendeu um hebreu, pela fé ele fez diferença, pela fé, algo que ele não conhecia. Mas a fé é assim. E quando nós temos uma fé de algo que nos coloca dentro dos princípios e molda a nossa vida, atrai a presença de Deus. Glória a Deus. A terceira coisa que eu vejo que atrai a presença de Deus é o amor que nós devemos ter pelo seu povo. Pelo que povo? O povo de Deus. Glória a Deus. Êxodo 32:9 vai dizer que Deus vai falar a Moisés, e ele vai dizer: olha, tenho visto que esse povo é um povo, o quê? Obstinado, um povo difícil de lidar, pastor. Aí Moisés vai dizer, no versículo 32 do mesmo capítulo: agora pois, perdoa o seu pecado. Ele está falando para o povo de Deus. E se não, aí ele bota uma condição: risca o meu nome. O que é isso? Amor pelo povo. Amor pelo povo de Deus. O amor pelo povo de Deus que nós devemos ter atrai a presença de Deus. É por isso que não dá para conceber pessoas que detonam o evangelho, detonam o ministério, detonam os irmãos e acham que Deus vai olhar para ele. Deus só olha para aqueles que amam os seus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se somos tão especial para Deus, Deus não quer ninguém batendo na gente. Glória a Deus. O amor pelo seu povo atrai a presença de Deus. Mas aqueles crentes não valem nada.
é tudo isso, é tudo aquilo. E a gente muitas vezes fica calado, com medo. Ou pior, entramos naquelas rodas e concordamos. Detonamos a liderança, detonamos o nosso pastor, detonamos. E achamos que Deus vai olhar para a gente. Como? Moisés colocou a vida dele por amor ao povo. A gente não consegue muitas das vezes contrapor um argumento contra a nossa própria essência, contra nós. Eu sou assembleano, eu sou evangélico, eu tenho princípios cristãos, eu sou um cristão autêntico. Se bater em mim, eu vou reclamar, eu vou revidar. E o povo de Deus calado, pastor. Como atrair a presença de Deus? É difícil. Glória a Deus. Moisés era diferente. Ele tinha um profundo amor pelo povo de Deus, pela família de Deus. É obstinado, mas é minha família. É difícil lidar, mas é meu irmão. Eu não gosto dos crentes, então você não gosta de mim. Quando você sabe quem você é e para onde você vai, ninguém te coloca freios. Aleluia. O amor pelo povo atrai a presença de Deus. Outra coisa que atrai a presença de Deus, tudo isso no texto que nós estamos lendo, nós lemos, discernimento espiritual. Quantas pessoas não têm discernimento? O pastor costuma dizer que juiz é bom, mas não é todo mundo que tem. Falta de discernimento espiritual. Moisés foi diferente. No versículo 2 ele vai dizer: olha, Deus falando, eu vou enviar um anjo adiante de ti, e lançarei fora todos os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus. E Deus vai dizendo: somente com um anjo eu vou detonar todo este povo. Aí Moisés diz: não, Senhor. Olha, Moisés com discernimento espiritual diz: não, Senhor. Versículo 15: se a tua presença não for comigo. Mas eu vou mandar um anjo. Não, Senhor, se a tua presença não for comigo. Você não está entendendo. Tem gente querendo anjo, está vendo anjo, quer anjo servindo. Mas Moisés não, ele tinha discernimento para dizer: eu quero a tua presença. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, quem me vê vai morrer, certamente morrerá. Mas o amor que eu tenho por ti, faz o seguinte: passa aqui na fenda da rocha, fica de olho, eu vou passar por aqui. E Deus é tremendo, porque ele diz: olha, eu vou passar e ao mesmo tempo vou colocar a mão para tu não ver. Olha que Deus tremendo, pastor. Como é que pode? Ele passa e ainda tem uma mão que toca lá na frente. Mas Deus é Deus. Somente para atender um homem e uma mulher de Deus com discernimento. Roda de escarnecedores não é lugar de crente. Discernimento espiritual. As propostas do mundo tem que ter discernimento. Por que tem tantos homens e mulheres dentro da igreja, pastor? E eu falo isso porque eu trabalho com direito. A gente sabe porque todas as mazelas da sociedade caem no judiciário. E a gente vê os irmãos atracados em coisas banais, pequenas. Por quê? Falta de discernimento humano, quanto mais espiritual. Como atrair a presença de Deus? Aleluia. Tem gente que dá mais valor a revelamentos do que estar na presença de Deus, do que a palavra de Deus. Procura mais a casa de irmãos e irmãs do que a casa de Deus. E quer a presença de Deus, quer atrair a presença. Não tem como. Glória a Deus. O que é que mais atrai a presença de Deus? A obediência. Êxodo 34:11, Deus vai dizer para Moisés: guarda o que eu te ordeno hoje. É hoje.
Ele diz: Moisés, me obedeça hoje. Povo de Deus, Deus está falando essa noite: me obedeça hoje. Quer trazer a presença de Deus, o olhar de Deus? Obedeça. Samuel, lá em um texto muito conhecido, 1 Samuel 15, 22. Samuel vai dizer: tem porventura o Senhor mais prazer em holocausto, em sacrifício. E ele vai tocando do que obedeça. E mais na frente ele vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que gordura de carneiro. E por fim ele vai dizer: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Deixa eu dizer algo para você, baseado na palavra de Deus. Isso é Deus, é a palavra de Deus. O desobediente é igual ao pecado de feitiçaria. Os irmãos não entendem isso. Se tem um obreiro próximo do pastor que mais reclama muitas vezes, sou eu. O pastor me conhece. Mas eu digo a ele: pastor, eu estou igual aquele filho que Jesus falou da parábola, que diz que não vai e vai. Tem aqueles que diz que vai e não vai. Não entende que a obediência trai a presença de Deus. Prega bonito, fala bonito, mas não obedece. É igual a pecado de feitiçaria. Não vai para o céu. O desobediente não vai para o céu. Como vai trazer a presença? Como é que Deus vai te olhar, meu irmão, se tu é desobediente? Aleluia. Ouvi de um grande pastor que diz: Deus é intolerante a qualquer pecado. Qualquer pecado Deus é intolerante. Mas Ele é enérgico contra o pecado, contra a sua autoridade. Toda vez que bate na autoridade dele, o cajado é mais pesado. A foice corta. Olha o exemplo de Saul. Saul se achou profeta mais do que Samuel. Não quis esperar aquele que tinha autoridade de fazer sacrifício. E a gente vê nos dias de hoje muitos querendo estar no lugar que Deus não chamou, que Deus não colocou sua autoridade naquela pessoa. Assim foi com Saul. Saul queria a autoridade de Samuel, mas Deus tinha dado autoridade para quem? Para Samuel. Não foi para Saul. Se nós andarmos um pouquinho, Absalão queria a autoridade de Davi, mas Deus deu autoridade para Davi. Se a gente ler um pouco mais a Bíblia, estou falando de autoridade, sobre Deus olhar para nós diferente. Se nós olharmos um pouco a história, vai ter lá a história de Corá, Datã e Abião. Queria a autoridade que Deus deu a quem? Arão. Deus tinha dado a autoridade a Arão. Os camaradas eram ruins de roda. Ainda pressionaram Moisés. Moisés teve que pegar as varas e fazer um teste. E a vara que florescesse, a vara foi de Arão. Mesmo assim, aquele povo dizia: mas eu sou da tribo de Levi. Por que o sacerdócio é só de Arão? Porque Deus deu autoridade para Arão. Aí, como o pastor disse, ele não tolera pecado, mas ele é enérgico contra a sua autoridade, A autoridade que ele dá, é ele que dá. E a gente tem que entender isso. Porque muitas das vezes a gente afasta a presença de Deus na nossa vida, porque nós não entendemos que a autoridade não está conosco. Saul quis a autoridade de Samuel, perdeu o trono. Naquele momento Deus disse: caba, Saul, caba, Samuel, vai ungir outro rei, já tenho escolhido um para outro lugar. Foi brincar com a autoridade de Samuel. Absalão perdeu a cabeça, porque foi brincar com a autoridade que era do pai Davi. Esse grupo aqui, Corá, Datã e Abião, Deus abriu um buraco, não aguentou, abriu um buraco e jogou ele e toda a família dentro, porque mexeu contra a autoridade de Arão. Aleluia. Todas as autoridades, principalmente as eclesiásticas,
são dadas por Deus e a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas das vezes a gente não sabe que a nossa família está afundando num buraco que nós mesmos cavamos. Filhos nas drogas, filhos afastados. E a gente começa a orar, começa a vir para ciclo de oração e nada funciona. É a autoridade que você não está entendendo. Está castigando a autoridade que foi dada por Deus. E Deus não tolera isso. Toda rebelião é contra a santidade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que atrai a presença de Deus, intimidade com Ele, versículo 17, Deus vai falar: eu te conheço pelo nome. Já pensou Deus olhar para a gente e chamar pelo nome? Ele chamou Moisés pelo nome. Rocha, Deus te chamar pelo nome. Isso é intimidade. Intimidade com Deus. Aleluia. Esses são atributos que atraem a presença de Deus. Glória a Deus. Eu fiz um apanhado aqui de quem era Moisés, porque muitas das vezes a gente diz: não, mas Moisés, pastor, era um escolhido, né, Bill? Era escolhido, um homem acima da média. Eu sou diferente, eu sou pequenininho, então eu não vou atrair a presença de Deus. Vamos dar uma olhada aqui na vida pregressa de Moisés. Quem era Moisés? Alguém que começou bem. Deus tirou ele, escolheu, afastou, guardou, colocou na casa de Faraó. E eu acho perfeita essa passagem, porque era preciso tirar Moisés dos escravos para tirar a mentalidade de escravo de Moisés. Moisés foi criado no meio dos reis para ter uma mentalidade de reino. Porque quando nós temos mentalidade de reino, nós pensamos diferente. Quando nós temos mentalidade de reino, a gente não entra nos problemas pequenos. A gente não se mete em problemas que vai nos atrasar, não. A gente tem mentalidade de reino. Quando tem mentalidade de escravo, o governo manda para cá, pastor, todo mundo vai. Manda fazer isso, todo mundo. Isso é mente de escravo. Aleluia. Por que na pandemia a gente incomodou tanto? Porque muita gente tinha mentalidade de reino. E quando você tem mentalidade de reino, meu amigo, só o rei que te guia. Aleluia. Moisés saiu e foi para o palácio para ter mentalidade de reino, porque só é libertador quem tem mentalidade de reino. Isso é fato. Quem tem mentalidade de escravo não vai nem se libertar, quanto mais libertar outros. É factível isso. Esse era Moisés. Mas Moisés vai caminhar pelo deserto, vê uma atitude que incomoda ele, pastor. Está detonando, batendo no irmão dele, no hebreu. E aquilo tocou o coração. Às vezes bate o nosso irmão na nossa frente e nada acontece conosco. A gente não se incomoda, pastor. Como pode bater nos nossos e a gente nem não tem nem um pouquinho de empatia? Mas Moisés foi diferente. Bateram no dele, ele foi lá defender, sendo que ele usou a autoridade que ele tinha para fazer algo errado. E quando nós usamos a autoridade que Deus nos deu para fazer algo errado, atraímos o deserto para a gente. Moisés matou e tentou esconder, sendo que o céu viu. E se o céu viu, é suficiente. Às vezes a gente tem que esconder o nosso pecado, mas o céu está vindo. E se o céu viu, Cícero, é suficiente. Ele atrai o deserto para ele, 40 anos no deserto. Eu estou falando da personalidade de Moisés, para ver se ele é tão diferente da gente. Ele é esse camarada que foge, que mente, que mata. Por conta das atitudes erradas, ele atrasou 40 anos o chamado dele. 40 anos o chamado. Quantas pessoas estão com seus ministérios atrasados? Porque tem pecados enterrados.
e o céu está vendo. Mas aí ele volta, 80 anos depois ele volta. Para quê? Para cumprir o seu chamado. Tinha atrasado 40, volta com 80 para cumprir o seu chamado. E esse Moisés vai com 80 anos cumprir o seu chamado. Presta atenção, um homem que tinha dificuldade na fala, era fraco, medroso, homicida. Era esse homem que Deus tinha intimidade. Como pode isso? Acontece que antes dele cumprir o seu chamado, houve uma sarça na vida de Moisés. Ele teve um encontro que mudou a vida dele. E é aqui aonde nós, simples mortais, passamos a ser diferentes. E Deus começa a nos olhar diferente. Deus diz: tira a sandália dos pés, as alpacas dos pés, porque o lugar é santo. Ele tirou na hora. Ele não era mais um príncipe do Egito. Ele era um servo. Como nosso pastor diz, um servo da orelha furada. A partir daquele momento, algo mudou na vida de Moisés. E ele estava pronto para ser um libertador. Mas é esse homem falível, como eu e você, que teve um encontro tremendo com Deus. E nós temos esse encontro. Alguns já tiveram lá atrás e ainda estão no deserto. Precisa voltar para o seu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E agora? Agora a gente entra no texto da mensagem. O resultado da presença de Deus nas nossas vidas. Qual o resultado da presença de Deus nas nossas vidas? Aleluia. Primeiro resultado que eu vejo, versículo 16, está escrito: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Primeiro resultado da presença de Deus na nossa vida é que é perceptível a todos. Todos vão olhar para você e vão dizer: ah, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Aquele povo é diferente. Nós não somos o que somos porque temos uma igreja centenária aqui em Alagoas. Não, não. Nós somos porque agimos diferente, vamos na contramão do mundo. E o mundo se irrita, mas diz: ali vai um povo diferente. É perceptível. Moisés vai dizer: olha, Senhor, a tua presença na nossa vida é que mostrará aos outros povos, às outras nações, que somos diferentes, que somos teu povo. Esse é o primeiro resultado da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus traz alegria, felicidade, tranquilidade, certeza da vitória. Glória a Deus. Esse é o resultado da presença de Deus. Segundo ponto, a presença de Deus nos traz caminhos certos. Salmo 34, 5. Olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos não mais ficaram confundidos. Moisés subiu o monte. Aquele homem falível, cheio de defeitos como eu e você, ficou na presença de Deus, e quando ele volta da presença de Deus, o seu rosto estava iluminado. Sabe quando é que o meu e o seu rosto está iluminado? Quando diante de nós está a alegria de Deus. As dificuldades vêm, 40 dias lá em cima, mas na presença de Deus. 40 dias de dificuldade, na presença de Deus. Os nossos caminhos não são confundidos. Deus disse: Moisés, o final deste povo é Canaã. E ele levou o povo a Canaã. Deus prometeu ao servo dele, aquele a quem ele tinha intimidade,
vou levar esse povo a Canaã, e ele levou. A presença de Deus nos leva a caminhos certos. Terceira coisa que a presença de Deus faz em nossa vida: provisão. No deserto, Deus sustentou mais de 2 milhões de pessoas. Mandou codornizas, mandou maná todos os dias, água saindo da rocha, coluna de fogo, nuvem. Provisão de Deus. Ontem eu estava no ciclo de oração ali na Utinga, um trabalho que o pastor nos chamou, e alguns começaram a contar testemunho. Todos os testemunhos: provisão. Está faltando provisão de Deus na tua vida, meu irmão? Está faltando a presença de Deus. Porque Deus todos os dias nos dá provisão. Eu não estou falando só de provisão de alimento, não. Provisão é aquela falta que nós necessitamos. É aquele vazio que precisa ser preenchido. Aí Deus vai lá com a sua presença e traz a provisão necessária para mim e para a sua vida. Quando traz provisão, resultado da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O resultado da presença de Deus traz na nossa vida o quê? Descanso, tranquilidade, paz, segurança. Versículo 14. E Deus disse: eu irei com você e te darei descanso e vitória. Ah, Jesus, o resultado da presença de Deus é descanso, tranquilidade, paz, vitória. Mas em todo momento, góis, até no vale. Aleluia. Moisés estava no deserto, mas a sarça pegou fogo. A presença de Deus estava ali. Aleluia. Alabaxuriante. Ah, Jesus, o resultado da presença de Deus traz tranquilidade, paz, segurança. Traz sim, certeza da vitória. Glória a Deus. João 14:17 vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós, somos nós conhecemos, sabe por quê? Porque Ele habita em nós. Bata assim no peito e diga: o Espírito da verdade habita em mim. O Espírito da verdade habita em mim. Quando o Espírito da verdade habita em nós, a presença de Deus se faz presente. Não é redundância. A sua Shekinah está ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Por último, aleluia, glória a Deus. Versículo 17. Deus vai dizer a Moisés: vou atender o seu pedido, porque eu te conheço bem e você conseguiu a minha aprovação. Será que nós estamos conseguindo a aprovação de Deus? Como querer a presença de Deus se nós não estamos sendo aprovados por Ele? Pelo contrário, estamos sendo reprovados. Quanto falta de temor, não só da igreja, mas dos púlpitos. O pastor tocou na reunião hoje e alguém disse: olha, a maior fraqueza da igreja, muitas das vezes, a fraqueza da igreja vem dos púlpitos. Por quê? Porque enfraquece geral. Por quê? Falta de temor, falta da presença de Deus. Mas Deus disse diferente. Com Moisés: você recebeu a minha aprovação. Sabe qual é o resultado final da presença de Deus? Você é aprovado para ir para o céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Quem quer ir para o céu? Aleluia. Eu disse aqui na consagração de jovens, a última antes do congresso aqui na sede, baseado no texto, que é o texto do congresso, lá em 1 Tessalonicenses, que vai falar sobre o grande encontro. A grande verdade que nós, crentes, nós que caminhamos essa caminhada aqui na terra, como servos e servas de Deus, o nosso maior objetivo, o nosso maior alvo, nós lemos a Bíblia, eu falei isso para os jovens, vivemos a Bíblia, vivemos os princípios, para convergir, para entrar, chegar até esse momento, até esse versículo do congresso. O que? O grande encontro. Porque nós vivemos uma vida na presença de Deus, sabe para quê? Para que naquele dia Ele chegue e diga: entra, bendito do meu Pai. Toda uma vida dedicada somente para isso, para uma vida eterna com Ele. Glória a Deus. É triste quando a gente vê homens e mulheres, uma caminhada, chega lá na frente, se perde. E Jesus dizendo: eu não te conheço. Mas no teu nome eu fiz isso, mas no teu nome. Aí Ele vai dizer: eu não te conheço. Aleluia. Toda a nossa vida, vivendo na presença de Deus, é com um único objetivo: o grande encontro com Ele nos ares. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade que nós possamos entender aquilo que Deus falou aos nossos corações esta noite. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.